A Bapuru, símbolo do modernismo brasileiro, atualmente é a obra brasileira mais valorizada no mercado das artes, com valor estimado de 40 milhões de dólares. E como é comum acontecer com obras de artes importantes, ele também foi alvo de muitas releituras. Na releitura Bapuru na Quarentena, o artista Vinícius Monção se apropria dessa famosa personagem da arte brasileira para retratar o momento que estamos vivendo. Musa inspiradora de 22. Uma das pessoas mais importantes, uma das grandes personalidades da semana de 22. A grande artista que inspirou essas e tantas outras releituras se chama Tarsila do Amaral, influente artista modernista brasileira. Tarsila Amaral nasceu no interior do estado de São Paulo e passou a infância na fazenda de café dos seus pais, até que foi estudar na cidade de São Paulo, no Colégio Sion. Após isso, continuou seus estudos em Barcelona, na Espanha, lugar onde pintou seu primeiro quadro, O Sagrado Coração de Jesus, 1904. Seus pais sempre apoiaram suas atividades artísticas e intelectuais. Uma curiosidade é que a influência e o prestígio de sua família eram tantos que em 1925 o pai de Tarsila conseguiu anular o seu primeiro casamento com o médico André Teixeira Pinto, que tinha uma visão conservadora sobre o papel da mulher e não permitia que a artista desenvolvesse seu trabalho de pintora. E então, após a anulação, ela consegue se casar em 1926 com Oswaldo de Andrade. Casamento este que teve como padrinhos o presidente do Brasil na época, Washington Luiz, e o governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes. Eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Voltando a 1923, neste ano, Tarsila viajou à Europa novamente para estudar e teve contato com o modernista que lá se encontravam, inclusive seu futuro marido. Durante seus estudos, Tarsila foi colega de grandes mestres cubistas, Albert Glazes e Fernand Lieger, na Academia Julian. E em 1925, estando em Paris, Oswaldo de Andrade lançou o volume de poesias, Pau Brasil, com ilustração de Tarsila. Suas temporadas na Europa e a oportunidade de estudar em grandes academias de arte francesa só foram possíveis também por conta de sua fortuna pessoal. No entanto, em 1929, com a Grande Depressão, Tarsila e sua família de fazendeiros são afetados pela crise do café, o que a leva a perder essa fazenda e quase toda a sua fortuna. Nesse mesmo ano, Oswaldo de Andrade deixa Tarsila e passa a viver com Pagu, sua amante. Deprimida, durante um ano, produziu uma única tela, intitulada Composição. Neste mesmo ano, ela expôs individualmente, pela primeira vez no Brasil, no Palácio Hotel, em São Paulo. Em 1930, ela consegue um emprego de conservadora na Pinacoteca do estado de São Paulo, mas é demitida com a ditadura de Vargas e queda do seu amigo Júlio Prestes. Sem dinheiro e após vender alguns de seus quadros em 1931, ao lado de seu novo marido, o psiquiatra Osório César,
Tarsila viaja para a União Soviética, onde, com a ajuda de seu marido, irá construir uma nova concepção política mais voltada à temática social, preponderante no pensamento de esquerda da época. Após isso, ela parte para Paris, onde se sensibiliza com a classe operária ao ter que trabalhar como pintora de paredes e construções. Em 1933, então, após toda essa experiência que entra na sua fase social em suas pinturas, nessa mesma época, Tarsila conhece um escritor 20 anos mais jovem que ela, chamado Luiz Martins. No começo, tornam-se companheiros na pintura, mas, ao passar e andar constantemente juntos, envolvem-se afetivamente. A pintora então se separa de Osório e se casa novamente com Luiz, com quem viveu até a década de 50 e teve uma filha. Os últimos anos de vida da artista não foram fáceis. Em 1965, já separada de Luiz, ela se submeteu a uma cirurgia devido a dores fortes que sentia na coluna, e um erro médico a deixou sem poder andar. Em 1966, Tarsila acaba perdendo sua única filha, que morre de um ataque de diabetes, o que deixou a artista desesperada e deprimida. A partir disso, ela encontra na religião, mais precisamente no espiritismo, um consolo e torna-se doadora do que arrecadava com as suas obras para uma instituição de caridade administrada por Chico Xavier, de quem Tarsila se torna amiga. E com 86 anos, Tarsila falece na cidade de São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973. E embora não tenha participado diretamente da Semana de 22, Tarsila se integrou com os intelectuais modernistas e fez parte do Grupo dos Cinco, juntamente com Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Pichia. As fases da obra de Tarsila do Amaral. Como se pode observar, Tarsila do Amaral foi uma das artistas plásticas mais importantes da primeira fase do modernismo, concretizando em suas obras todos os objetivos formulados pelo grupo. Suas obras atravessaram 3 fases, chamadas pau-brasil, antropofágica e social. A primeira fase, pau-brasil, teve início em 1924, quando Oswaldo de Andrade divulgou o Manifesto Pau-Brasil, defendendo o nacionalismo. Nessa fase, a artista rompeu completamente com o conservadorismo e sua obra encheu-se de formas e cores observadas em sua viagem de redescoberta do Brasil, realizada em Minas Gerais com seus amigos modernistas. Tarsila explorou os temas tropicais e exaltou a flora, a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana. São exemplos dessa época as telas A Feira, a Estação Central do Brasil e o Pescador. A segunda fase da obra de Tarsila, denominada antropofágica, teve origem no mais radical de todos os movimentos do período modernista, movimento antropofágico, que foi inspirado no quadro Abaporu, de 1928, quadro que Tarsila presenteou Oswaldo como presente de aniversário. Os adeptos desse movimento propunham que a cultura estrangeira fosse absorvida, aproveitando dela suas inovações artísticas, porém sem perder nossa própria identidade cultural. São exemplos dessa fase as telas Abaporu, Urutu e Antropofagia. A terceira e última fase da obra de Tarsila, chamada Social, teve início em 1933 e foca nos temas sociais da época e a situação dos trabalhadores. São dessa fase as obras Operário, Segunda Classe e Criança do Orfanato. As principais obras da artista. Dentre as muitas obras da artista, as que inauguraram as suas fases tornaram-se as mais famosas.
A Negra. Foi pintada pela artista em 1923, quando estudava arte em uma academia de Paris. Para ela, o quadro era a recordação de sua infância na fazenda, onde as mulheres negras cuidavam das crianças e eram muitas vezes suas amas de leite. É possível observar elementos do cubismo ao fundo da tela e a falta rigor em relação às formas no quadro no geral. Em A Negra, temos a representação do ambiente tipicamente tropical brasileiro, com a folha da bananeira que atravessa o fundo da imagem, com a figura central da foto que carrega certa tristeza em seus gestos e também com a retratação da situação vivida pelos escravos no Brasil da época. Abaporu. Foi pintado em 1928 e foi a obra que inaugurou o movimento antropofágico dentro do modernismo brasileiro. Como mencionado no início desse vídeo, atualmente essa é a tela brasileira mais valorizada do mundo, alcançando o valor de 40 milhões pagos por um argentino. A obra encontra-se exposta no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Alguns críticos chegaram a sugerir que Abaporu seria uma reescrita de O Pensador de Auguste Rodin. A obra mostra uma figura irregular em suas formas, braços e pernas grandes, com a cabeça pequena, representando a valorização do trabalho braçal comum à época. As cores utilizadas inevitavelmente nos remete às cores da nação brasileira. Os Operários. Foi pintado em 1933 e foi uma obra muito criticada na sua exposição. No entanto, é ela que inaugura a fase social da artista. Nela estão representadas as muitas etnias brasileiras que imigraram de todos os lugares do interior do país para vir trabalhar nas indústrias de São Paulo na década de 30. Os rostos sobrepostos, que representam a massificação da vida operária, aparecem cansados no quadro. Ao fundo, é possível observar elementos do cubismo com formas cilíndricas e retângulos, indicando as fábricas da cidade. Essas e muitas outras obras fazem de Tarsila do Amaral um dos mais conhecidos e aclamados nomes da pintura nacional, além de um símbolo do modernismo brasileiro. Integrando diversos elementos típicos da cultura brasileira, a artista foi capaz de produzir uma identidade cultural própria, que se assimilava às tendências da arte moderna europeia, ao mesmo tempo que lhes dava as cores nacionais. A felicidade que nós todos temos de ter a sua presença numa exposição como esta.